que nós somos pessoas feitos à imagem e semelhança de Deus. Logo, somos espírito, alma e corpo. Precisamos entender como que isso funciona na gente, de que maneira Deus vai tratar conosco da maneira que Ele nos fez. Amém? Então, esse é o nosso tema. Entendermos, não é, como o homem é, espírito, alma e corpo. Vamos fazer uma oração? Querido Deus, nós te damos graça por essa noite, por estarmos aqui, Senhor, diante da Tua presença e por queremos aprender do Senhor. Nos ensina, Senhor, e que no nome de Jesus aquilo, Pai, que o Senhor compartilhar conosco, possamos ter fidelidade, Senhor, em compartilhar com outras pessoas, Senhor, guardando o testemunho de Cristo na nossa vida, Senhor, da palavra de Deus, Senhor, da obra que o Senhor tem feito na nossa vida, nos restaurando, desde o dia em que entregamos a vida para Jesus, e nesse processo, Pai, que vai culminar, segundo a Tua palavra, quando estivermos irrepreensíveis, espírito, alma e corpo. Senhor, nas lutas que passamos, nas dificuldades que temos, parece essa uma palavra intangível, como verdadeiramente viver o Teu Evangelho a ponto de sermos irrepreensíveis, espírito, alma e corpo. Senhor, isso não está em nós, mas está no Senhor. Então nós abrimos o nosso coração para receber revelação do Senhor, e através da porta da revelação, do entendimento, Pai, que o Senhor nos der, nós queremos caminhar, nós queremos tomar atitudes para que se cumpra na nossa vida as promessas espirituais. Então, Pai, no nome de Jesus, nos ajuda, Espírito Santo, revela a cada um de nós a Tua vontade e a Tua palavra, em nome de Jesus, Senhor. Amém. Aleluia. Boa noite a todos, Deus abençoe. A gente, como eu falei, vai falar sobre espírito, alma e corpo, como que o homem é formado, não é? Como que o homem, ele existe desde a criação, desde que ele foi criado. Isso é extremamente importante a gente saber, porque a gente se entrega a Deus, e deve se entregar a Deus totalmente. E como que Deus vai lidar com a nossa vida? Amém? É muito importante que a gente não caminhe na obscuridade, não caminhe na ignorância, porque o nosso Deus se manifesta na revelação. Quando a gente entende, a gente se apropria. Se a gente não entende, se a gente é enganado, se a gente vive no mundo de fantasia, você é facilmente levado longe daquilo que Deus tem para a tua vida. Amém? Eu coloquei aí para a gente começar um texto bastante conhecido, um texto que está em Jeremias, amém? Jeremias 17, versículo 9 e 10. A versão que está aí é uma versão amplificada, ela está traduzida do inglês para português, mas queria que você meditasse comigo nas palavras desse texto, amém? Enganoso é o coração. Enganoso é o coração. O seu coração é enganoso. Mais do que todas as coisas, o seu coração é enganoso. Dá para confiar no seu sentimento? No seu feeling? Dá para confiar? Mas eu senti algo. Dá para confiar nesse sentimento? Além de enganoso, o seu coração é perverso. Não sou eu que estou falando, hein? Vai ficar bravo, quem está falando é Deus. Enganoso é o coração mais do que todas as coisas e perverso. O coração do homem é perverso. Quem o conhecerá? A Bíblia amplificada nos mostra isso. Ele está mortalmente doente. Ninguém pode compreendê-lo e entender a sua própria mente. Eu, o Eterno, esquadrinho a mente, eu provo o coração, e isto para dar a cada um segundo os seus caminhos e segundo o fruto das suas ações. Muito bem. O nosso Deus, Ele nos criou do pó da terra. Amém? O nosso Deus fez um boneco de terra, e nesse boneco de terra Ele soprou fôlego de vida. Entenda que Deus criou todas as coisas que existem pelo poder da palavra. Mas quando Deus foi fazer o homem, Ele usa as próprias mãos. Olha o nível de perfeição com o qual nós fomos criados. Amém? Você acredita em criação, não é verdade? Amém. Eu acredito naquilo que a palavra de Deus declara a nosso respeito. Nós somos criados por Deus, a imagem e semelhança de Deus. E o nosso Deus fez o homem, amém, do pó da terra.
Então, ele fez o homem, e depois do homem pronto, o nosso Deus dá para o homem alguma coisa que era dele. O nosso Deus sopra nas narinas do homem fôlego de vida. Amém? O nosso Deus sopra o seu próprio espírito. O que faz o homem ser vivo, amém? É algo do próprio Deus que é lançado dentro de nós. Isso é o que nos trouxe vida. Amém? Talvez o maior artista plástico de todos que o mundo já viu, né? Talvez o Da Vinci, talvez o Michelangelo, alguém, poderia fazer um boneco tão maravilhoso que enganaria alguma pessoa. Alguém olhar para um boneco feito de terra, para um desses grandes, não é? Escultores, pintores, e a pessoa olhar e se confundir. Talvez você já deve ter visto lá no Museu de Cera, lá de Londres, né? Talvez em imagem de televisão, alguma coisa, que tem alguns bonecos que você olha, parece que é a pessoa. Incrível, não é? Por mais perfeito que alguém pudesse reproduzir um ser humano, não é? Você sabe que o ser humano é muito mais do que o exterior, não é? E dentro temos órgãos internos, temos só no nosso cérebro, não é? Os neurônios, é um mecanismo tão complexo, tão genial, tão divino, né? Foi Deus que fez. Então, o melhor artista plástico poderia reproduzir, porém, não poderia dar vida para o homem. Nós somos feitos à imagem e semelhança de Deus. Deus nos fez do pó da terra. Mas além disso, o nosso Deus soprou no homem fôlego de vida. E o homem passou a ser uma alma vivente. Amém, amados? Nós temos 3 partes. Nós temos o nosso corpo físico, não é? O nosso corpo físico fala de tudo aquilo que está aqui, ó, nesse recipiente, não é? Então, o corpo físico da gente, o nosso corpo natural, ele toca, por exemplo, os tímpanos, que faz parte do aparelho auditivo, a nossa vista, os órgãos internos, tudo que você pode pegar faz parte do corpo físico. E nós temos um órgão que, se parar, a gente morre, não é? Que órgão que é esse? O coração. Não é só o coração que, se parar, a gente morre, mas é o principal órgão. Se o coração parar, a gente morre. Não é verdade? O cérebro pode parar e o coração ainda bater e você tem uma vida vegetativa. Alguns outros órgãos podem parar, mas quando para o coração, a pessoa efetivamente morre. Muito bem. O coração da gente, não é? É natural, é carne, é corpo, não é? E o nosso Deus está falando aqui de alguma parte da gente que é enganosa, não é? O coração é um músculo. O músculo não tem vontade, não tem pensamento, não tem entendimento, não é? O músculo é um pedaço de carne. Não é disso que o nosso Deus está falando. Não é do músculo que está batendo no nosso peito que o nosso Deus está dizendo que é enganoso, que é mortalmente doente. Deus não está falando de problema de artéria entupida aqui, amém? Deus está falando de alguma outra coisa, mas Ele está usando o nome coração. Todos me acompanham aqui? Então, do que Deus está falando? Se nós somos espírito, alma e corpo, não é? Ou Deus está falando do coração como sendo ou representando o espírito da gente, ou representando a alma da gente. O que Deus está falando que é tão enganoso, que é tão mal, que é tão perverso assim? Não é? O Espírito foi dado por Deus. O Espírito, amém? É a faísca de Deus, é a centelha de vida que Ele soprou dentro de nós. Mas junto com essa centelha de vida, com o Espírito que Deus nos deu, o nosso Deus nos deu personalidade. A personalidade de cada um de nós foi dada por Deus. A palavra usada lá em Gênesis, quando Deus sopra o fôlego de vida, ela está no plural. Quando Deus falou para o homem, se você pecar, certamente você morrerá, aparentemente não se cumpriu quando o homem pecou. Porque o homem comeu do que Deus falou que não era para comer, e ele não caiu duro no chão. Deu para entender? Se o nosso Deus falou que se o homem pecar, certamente morreria, por que ele não morreu e caiu duro na hora que ele pecou contra Deus? Porque aquilo que morreu no homem não era a parte natural do homem. E certamente não é aquilo que o nosso Deus deu dele mesmo. Aquilo que Deus deu dele mesmo é
incorruptível, é divino. Amém, amados? Agora, a personalidade que Ele nos deu, a parte da gente que Ele entregou para nós quando Ele soprou o fôlego de vida, essa parte foi contaminada por causa do pecado. Essa parte é a alma da gente. Eu quero mostrar para vocês alguns textos bíblicos, a diferença quando o nosso Deus fala do coração, tratando do nosso espírito, e quando o nosso Deus fala do nosso coração, tratando da nossa alma. Tudo bem? Quando um cirurgião, não é? Um cirurgião de cérebro, de cabeça, ele vai fazer uma cirurgia craniana, ele serra lá a caixa craniana, e aí ele pega e abre o cérebro, ele não consegue achar a alma da pessoa ali. Porque ele está abrindo aquilo que é natural no ser humano. A nossa alma, ela se manifesta através da explosão hormonal, não é? Quando você fica nervoso por alguma coisa, ou quando você busca o entendimento, a memória de alguma coisa que te aconteceu, você está numa prova, então o teu corpo inteiro trabalha, os hormônios eles começam a ser lançados daqui para ali, e nesse processo todo, que envolve coisas naturais e coisas que não são palpáveis, coisas que não são dessa natureza, elas vão se misturar, porque o homem foi feito à imagem e semelhança de Deus, podendo e sendo habilitado para viver no mundo espiritual e para viver no mundo natural. Eu sei que parece confuso um pouco o que eu estou falando, mas eu quero que isso fique um pouco mais claro para você. Quando o nosso Deus criou o ser humano tinha capacidade de ver a Deus, tinha capacidade de ver os anjos, de ouvir a Deus, de ouvir os anjos, como vocês estão me ouvindo, eu estou vendo vocês. Só que alguma coisa aconteceu que rompeu essa capacidade do homem discernir, conhecer o mundo espiritual. E essa capacidade foi cortada quando o homem pecou. A Bíblia fala que a palavra de Deus é como uma espada que pode ir até dividir o espírito e a alma do homem. Existe um lugar em nós, amém? Existe um lugar, se natural eu não sei, se espiritual eu não sei, mas existe um lugar em que a nossa alma tocava o nosso espírito. E essa ligação foi cortada por causa do pecado. Hoje, a gente não consegue ver os anjos que nos acompanham. Por que a gente não consegue ver? Porque a gente não consegue, com a nossa alma, detectar, perceber informações do mundo espiritual. Agora a nossa alma, ao mesmo tempo que processa informações, ou processava informações do mundo espiritual, ela processa o tempo todo informações do mundo natural. Por isso as coisas que eu estou falando, você está pensando sobre elas, você está tentando gravar algumas informações, você está tentando checar o que eu estou falando com outras informações que você tem dentro da tua mente a respeito desses assuntos. Quando a gente fala de coração, não é? E eu falo que é uma coisa terrível, isso talvez te choque, te faz pensar, não é? De um namoradinho falando para a namoradinha, meu coração é teu, e coisas assim. E a gente vai julgando, e a gente vai tendo processos mentais. Esses processos mentais todos, não é? Podem ser, por exemplo, captados pelos cientistas. Talvez você já tenha visto, não é? Alguns exames neurológicos, que quando a pessoa ela é impulsionada numa memória, num pensamento, partes, não é, do cérebro começam a acender luzes, como se fosse uma tempestade, porque está acontecendo ali um processo mental. É um processo que toca coisas espirituais, ligadas à alma, e tocam coisas naturais, ligadas ao nosso corpo. Nós somos feitos à imagem e semelhança de Deus. Nós somos seres extraordinários. Amém? Deus nos fez para manifestar nesse mundo o reino dele, a soberania de Deus. Para isso que Deus fez o homem. Tudo bem, amados? Deixa eu ir para um outro campo agora, para te fazer pensar em um outro segmento. Bem, hoje em dia, as pessoas, elas fazem tantas coisas, se concentram às vezes num mesmo tipo de atividade,
Por exemplo, quem trabalha numa indústria, não é? Às vezes tem ali uma produção que ela precisa dar conta, então ela faz quase que aquela função mecânica o tempo inteiro, e aquilo desgasta a pessoa não só fisicamente, mas desgasta também nos seus pensamentos. Ele tem que ficar concentrado naquilo, ele não pode ficar pensando na morte da bezerra, porque senão ele pode perder um dedo ali, pode acontecer um acidente, então ele tem que ficar concentrado. E geralmente as pessoas, não é? Quando vão querer descansar um pouco, vão querer relaxar, sabe o que as pessoas fazem? Elas se distraem. O nosso Deus disse que o homem tinha que descansar. Amém? É uma ordem dada por Deus ao ser humano. Só que, infelizmente, o homem, quando deveria estar descansando, muitas vezes ele está se distraindo. Com filme, com jogo de videogame, indo no shopping, fazendo coisas. Não é? Ele está ocupando a mente dele quando ele deveria descansar, para que ele pudesse ter mais forças para continuar a sua vida. E isso acaba virando um hábito da pessoa. Sabe por quê? Porque o ser humano, ele vive no meio de uma guerra. O Senhor nosso Deus enviou Jesus para salvar o homem, e o diabo quer levá-lo à perdição, quer destruir o ser humano. O que acontece? A nossa geração lá dos anos 70, 80, 90, nós fomos criados, por exemplo, com os videogames. E aí a gente chegava em casa e corria para a televisão e ligava e ficava às vezes horas jogando videogame. Virava a noite jogando videogame. E o que você ganha jogando videogame? Nada. Você talvez consiga uma doença por exercício de repetição, não é, nos seus dedos, no seu pulso talvez. Você vendo aquelas fases que você joga e depois você perde, e você tem uma nova oportunidade de fazer, você se habitua tanto àquele caminho que você se torna um expert naquele caminho, só que você não aprende nada jogando videogame. Muitas pessoas às vezes ficam horas e viram noites e se tornam campeões de videogame. Sabe o que uma pessoa campeã em videogame consegue? Nada. Ela não produziu nada. Ela não aprendeu nada. Ela não ficou hábil em coisa nenhuma. E ainda talvez conseguiu uma doença por exercício de repetição. Só isso, mais nada. Mas sabe o que é pior? A pessoa, ela se condiciona a lidar com histórias das quais agora ela pode participar. Porque aquele personagem que no passado ela assistia um desenho, agora ela pode interagir com o personagem. Ela pode ajudar o personagem a vencer um inimigo, ajudar o personagem a alcançar determinadas coisas. E a nossa geração foi treinada em interagir com personagens dos videogames. E aí nós estamos indo. E aí chegamos nos anos 2000 e os videogames estão se aperfeiçoando, não é? E aí agora você está num campo de batalha, você não vê o seu rosto, você só vê a metralhadora na sua mão, e você joga em rede, e tem várias pessoas que ao mesmo tempo estão numa batalha junto com você. E você se sente o cara, você não pode sair da batalha, porque senão você pode perder a guerra. Você está cada vez mais se envolvendo, não é? Num mundo que não é real. E que você não aprende nada. Se você tivesse uma situação que pegar uma metralhadora, com a tua experiência em videogame, não ia te ajudar em nada. Certo, capitão? Nada. Você não aprende nada, você não melhora nada, mas você vive uma ficção, você vive uma ilusão, você vive uma distração, você vive ali. E sabe o que tem acontecido? Cada vez mais as coisas têm se aprimorado. Não é óbvio que você sabe que eu vou chegar no Pokémon GO, não é verdade? Que já chegou no Brasil e está todo mundo falando. O que é isso? Não é? Isso é uma realidade ampliada, uma realidade virtual, que agora você pode trazer para o seu dia a dia coisas do mundo fictício. Será que é tão fictício assim? Será que é tão irreal assim? Não é? Eu sei que essa mensagem vai ficar gravada e daqui a algum tempo alguém pode dar risada de mim, não é? Porque nós vamos ter coisas muito mais avançadas do que eu estou falando hoje, não é? E pode parecer coisa de criança o que eu estou dizendo. Porém, a gente está sendo condicionado. Hoje eu estive conversando com os meus filhos e eu expliquei uma figura que eu vi um tempo atrás,
eu não lembro exatamente qual é o animal, não sei se é o javali, eu sei que é um animal que vive em manada e que para ele ser capturado, as pessoas identificam o local onde esse animal bebe água, onde ele se alimenta. Então as pessoas colocam a parte de uma cerca na hora que os animais não estão ali e deixam os animais comumente virem e voltarem daquele espaço. Pouco tempo depois, as pessoas vão e colocam mais uma parte daquele cercado. E os animais, javali, e os animais continuam indo e continuam se alimentando e bebendo água. Um pouco mais, não é? Se coloca mais uma parte da cerca. Então você já tem um espaço quase todo cercado, que os animais vão e voltam vários dias, e eles não veem aquilo como problema. E um dia, quando os animais estão todos juntos ali, talvez se descedentando alguma coisa, eles chegam atrás e fecham aquele espaço. E sem esforço, sem violência, sem se desgastar de alguma forma, eles prendem todos aqueles animais de uma só vez. Nós não somos javali, mas em muitas coisas na nossa vida, a gente vai sendo condicionado e empurrado para que um dia nos peguem e a gente não tenha mais como fugir. O que eu estou querendo dizer com essa figura, não sei o que aconteceu aqui. O que eu estou querendo dizer com essa figura é que quando você, eu li hoje um artigo sobre isso, quando você não tem certo uma divisa entre o que é real e o que é da imaginação, do que é fictício, você corre um sério risco. Pessoas doentes de alma, pessoas com problemas grandes, não é? De doenças psíquicas, não é? Talvez elas percam a noção do que é realidade e do que é ficção. Eu acho que talvez você já tenha visto alguma pessoa com um problema grave, não é? A pessoa não fala coisa com coisa, a pessoa acha que está sendo perseguida, a pessoa manifesta tantas coisas e ela não sabe bem a divisão do que é real e o que não é. Eu conheço um pastor que lidava com pessoas assim, ele era um psiquiatra, e uma vez uma pessoa ligou para ele de madrugada e disse assim: pastor, eu vou voar. E era de madrugada, e o pastor falou: não, pelo amor de Deus, você não vai voar agora, porque está noite e à noite os pássaros não voam. Então esse pastor disse que às vezes você tem que entrar no mundo da pessoa para tentar tirá-la de lá. E ele disse assim: olha, às 9 horas da manhã eu vou até aí, a gente vai voar junto. E o pastor de manhã foi para a casa da pessoa, só que por causa de um congestionamento ele chegou atrasado. Quando ele chegou no prédio da pessoa, graças a Deus, a pessoa morava no primeiro andar, ela estava batendo asas no hall do prédio. Estava lá, louco, no mundo dele, não é? E esse homem teve que lidar muitas vezes com esse tipo de coisa. Gente, há um desejo de que nós possamos ser conduzidos para o mundo espiritual, longe da vontade de Deus. E isso é um bombardeio o tempo inteiro, para que a gente possa viver, ou a nossa geração possa viver no mundo virtual. O nosso Deus desejou que, assim como vocês estão me vendo e ouvindo, a gente pudesse estar vendo Deus, a gente pudesse estar vendo os anjos se comunicando, sabe, manifestando Deus do mundo sobrenatural no nosso mundo natural. Mas infelizmente, por causa do pecado, o homem morreu. O homem não morreu fisicamente, o homem morreu na parte em que ele tinha comunhão para com Deus, não é? Uma pessoa que não está em Cristo, ela tem espírito, mas o espírito está morto, porque está afastado de Deus, por causa dos nossos pecados e delitos. Tudo bem, amados? Uma pessoa que não entregou a vida para Jesus, se ela morre, o espírito dela vai para o inferno. Por quê? Porque ela não tinha relacionamento com Deus. O espírito foi, o espírito, não é? Foi dado por Deus com uma personalidade, uma individualidade. Ele volta para o mundo espiritual, de onde Deus colocou num corpo, colocou num lugar, não é? Mas a alma, que é a personalidade do homem, por causa do pecado, está para sempre afastado de Deus. Então,
o nosso Deus, quando soprou no homem o fôlego de vida, quando nos deu o Espírito, nos deu juntamente uma alma, nos deu uma personalidade, não é? No céu, você vai saber das coisas que aconteceram nesse mundo. Você vai saber com quem você casou. Você vai saber quem eram os teus filhos. Num nível de entendimento totalmente diferente desses que nos prendem nas nossas emoções, no nosso cotidiano humano, limitado. Tudo bem, irmãos? Eu lembro uma vez, a Carla estava numa fila de oração e alguém me pediu para orar pela minha esposa. Eu nunca vou me esquecer disso. Naquele dia que eu fui orar por ela, não era como se fosse a minha esposa. Eu estava orando pela minha irmã, e claro que ela é, mas Deus me fez ver e perceber e sentir alguma coisa que eu nunca tinha percebido, não é? A nossa ligação em Deus muito maior do que a nossa ligação de alma, de sangue, de carne, de natureza desse mundo que nós vivemos. Aonde eu quero chegar? Eu quero chegar que por causa do pecado, o homem, não é? Perdeu o relacionamento com Deus. E porque o homem perdeu o relacionamento com Deus, a alma do homem, que a Bíblia chama nesse texto de coração, ela começa a se degenerar, ela começa a se perder, ela começa a se contaminar. Por que o coração do homem é terrivelmente doente? Não está falando do espírito que foi dado por Deus. Está falando da personalidade, está falando do homem, está falando da alma do homem, não é? Que sem Deus começou a se corromper, começou a se perder, não é? Quem poderá livrar o homem dessa morte, dessa corrupção? Só Deus, só Jesus Cristo, amém? Eu quero ler com vocês alguns textos do Antigo Testamento que vão mostrar claramente a diferença, não é? Do coração quando a Bíblia fala da alma e do coração quando a Bíblia fala do espírito. O texto mais importante para isso é Deuteronômio, capítulo 6, versículo 5, está escrito assim: amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, vírgula, de toda a tua alma e de toda a tua força. Amém, amados? Quando no versículo 5, a palavra coração está separada da palavra alma, a palavra coração está falando do espírito. Amém? Está falando da parte da gente que foi dada por Deus, que é eterna e que vai ter uma personalidade. E o nosso Deus está dizendo que Ele espera que o ser humano possa amar a Deus em primeiro lugar no seu espírito, que é a parte da gente que tem comunhão com Deus, que tem comunhão com o mundo espiritual, mas também com a sua alma e também com a sua força. A força fala da nossa carne, a força fala da nossa parte natural. Estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração, e tu as inculcarás a teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa e andando pelo caminho, e ao deitar-te e ao levantar-te, também as atarás como sinal na tua mão, e te serão por frontal entre os olhos, e escreverás nos umbrais da tua casa e das tuas portas. Essa palavra, essa ordem de Deus de amar o Senhor, amém? Nós precisamos fazer com que essa verdade seja inculcada na cabeça das pessoas que andam conosco. As pessoas precisam saber, precisam conhecer, precisam entender que elas têm que amar a Deus. Amém, amados? O processo de Deus com o homem é um processo espiritual. Quando nós entregamos a nossa vida para Jesus, o nosso espírito que estava morto porque não tinha comunhão com Deus, o nosso espírito é vivificado, o nosso espírito renasce. Portanto, esse processo que está se falando aqui, de nós inculcarmos nas cabeças das pessoas, de nós falarmos o tempo inteiro a respeito dessas coisas, de nós falarmos quando estivermos saindo e entrando, de nós marcarmos na porta da nossa casa, de nós amarrarmos no nosso braço, colocarmos no meio da nossa testa, para a gente não ter outro assunto, para a gente não se esquecer dessa verdade. Esse processo não fala de um processo da parte de Deus para com o homem, mas da parte do homem para com o homem. Fala de um processo mental, de se construir uma informação, de se construir uma memória, de se construir uma ideia. Amém, amados? Quando se fala de amar Deus com todo o coração, com toda a sua alma e com toda a sua força,
Quando o nosso Deus aí ordena Moisés para falar para o povo que tem que haver um processo de que certas informações fiquem gravadas no coração do homem, esse coração que a Bíblia está falando não é o espírito do homem. Amém? Talvez por causa da pobreza do nosso idioma, de ter palavras que têm sentidos diferentes, a gente às vezes confunde certos assuntos. Eu vou contar uma experiência que eu tenho para vocês de quando eu era criança. Eu me lembro um dia, na casa dos meus pais, o meu avô, que era um pastor, e o meu pai, os dois discutindo horas, sobre o que é salvo, o espírito ou a alma. Você não tem ideia. Horas, os dois discutindo. Pouco tempo atrás eu recebi a visita de uma pessoa muito querida aqui, um judeu, e eu fiquei discutindo com ele a mesma discussão do meu pai, lá com o meu avô, há 40 anos atrás. Interessante isso, não é? Quero me aprofundar um pouco mais com você, amém? Uma coisa eu quero que fique gravado no teu coração, é uma ordem de Deus, amar o Senhor na plenitude do ser humano, espírito, alma e corpo, amém? Coração, alma e força, falam dessas três partes do ser humano. Isso não é um pedido de Deus, você pode me amar? Eu gostaria tanto que... Não, amarás, é imperativo, é uma ordem, você tem que amar a Deus. E amar não é um sentimento, amém? O amar não são palavras. Amar não é entregar a vida para Jesus levantando a mão. Amar é uma atitude que a gente demonstra diariamente em todas as ações da nossa vida. Tudo bem, irmãos? Vamos continuar. Vou para um outro texto aqui. Quando a Bíblia fala de alma e de espírito, amém? Existem duas palavras que são traduzidas por coração. Uma é lev, que é literalmente coração, e outra é nefesh, que fala da alma. Amém? Provérbios 4:23 novamente fala do coração, tratando da alma do ser humano. Olha que interessante. Provérbios 4:23. Me desculpa, esse texto fala do coração como o espírito do homem. Você vai entender por quê. Sobretudo, o que se deve guardar, guarda o coração, porque dele procedem as fontes da vida. Ainda Provérbios 20:27, o espírito do homem é a lâmpada do Senhor, a qual esquadrinha todo o mais íntimo do corpo. Amém? O espírito do homem é a lâmpada de Deus. Vamos ver Jeremias 17:9. De novo, enganoso é o coração do homem, mais do que todas as coisas, e perverso, quem o conhecerá? Ele é mortalmente doente, ninguém pode compreendê-lo e entender a sua própria mente. Eu, o Senhor, esquadrinho o coração e provo os pensamentos, e isto para dar a cada um segundo os seus caminhos e segundo o fruto das suas ações. Em Marcos 7:21-23 está escrito: porque de dentro do coração dos homens é que procedem os maus desígnios, a prostituição, os furtos, os homicídios, os adultérios, a avareza, as malícias, o dolo, a lascívia, a inveja, a blasfêmia, a soberba, a loucura. Ora, todos esses males vêm de dentro e contaminam o homem. Em Lucas 6, versículo 45 está escrito: o homem bom, do seu bom tesouro do coração tira o bem, e o mal, do seu mau tesouro tira o mal, porque a boca fala do que está cheio o coração. E por final, Romanos 10:8-10. Porém que se diz: a palavra está perto de ti, na tua boca e no teu coração. Isto é a palavra da fé que pregamos. Se com a tua boca confessardes Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Porque com o coração se crê para a justiça, e com a boca se confessa a respeito da salvação. Nós, muitas vezes, podemos ter uma má visão a respeito de alguns assuntos que se trata na igreja, como se fossem algumas coisas contaminadas, não é? Pela ciência, pelo mundanismo, não é? Quando o apóstolo Paulo, o apóstolo João, ele escreve uma carta e cumprimenta
as pessoas, ele diz assim, que você seja próspero, amém? E tenha saúde, como é próspera a sua alma. Uma pessoa com a alma próspera, uma pessoa que tem o coração equilibrado, é uma pessoa que tem possibilidade de ter uma vida, não é? De sucesso, uma vida boa, uma vida segundo o propósito de Deus. Amém? O desejo do apóstolo João, quando cumprimenta determinada pessoa, é que ele tenha uma prosperidade na sua vida natural, uma saúde, como aquela pessoa próspera de alma. Você conhece pessoas que são prósperas de alma? Pessoas que encaram as situações mais difíceis com fé, com equilíbrio, com segurança em Deus. Não é? E você também conhece pessoas que são o contrário, pessoas que parece que o mundo está contra elas, pessoas que são doentes da alma. E por que essas doenças se manifestam? Como se manifestam? Quando que surge isso? Não é? O homem jamais podia imaginar, quando ele pecou, que desgraça ele estaria fazendo para as suas gerações. Não é? Quando Adão pecou e ele foi expulso do Éden, não é? Ele viu que o poder de Deus de ser frutífero não tinha sido tirado dele, porque os dons e o chamado de Deus são irrevogáveis. O homem foi expulso do Éden, mas o poder de gerar continuou nele. E o que acontece? Ele gera um filho, e depois gera um outro filho. E você sabe a história, um mata o outro por inveja, mata outro por ciúmes, mata outro pelo ódio. O Adão ficou tão arrasado, amém? Vendo que um filho dele, que nasceu dele, era fruto de uma desgraça que ele tinha conhecido. Esse tipo de coisa nos leva a buscar Deus. Quando a gente percebe que as pessoas na nossa vida que a gente mais ama, bebês, com meses de vida, você fala uma coisa e a criança faz que concorda. Você vira do lado, a criança desobedece você. A criança, bebezinha, ela é má. Ela tem perversidade nela. Por quê? Porque nós transferimos isso para ela. Nós somos o culpado. Essas crianças são inocentes, não tem culpa disso. Mas a consciência virá. E se elas não tiverem um encontro pessoal com Jesus, a pessoa que você mais ama no mundo vai para o inferno. Não é terrível uma coisa dessa? Quem que pôs isso na pessoa? A gente pôs isso na pessoa. O problema do pecado não apenas afeta a gente, mas ele é transferido para as outras gerações. Olha que interessante, não é? Os filhos geralmente são uma mistura do pai e da mãe, não é? Parece um pouquinho mais com um, com o outro, mas não apenas as coisas naturais a gente percebe nos nossos filhos, a gente percebe também coisas da personalidade, ou não? Inclinações do que gosta, do que não gosta, adquirir isso como? Foi transferido. Também coisas da nossa alma, que é uma parte da gente, difícil de entender, eu repito, um cirurgião, né, da cabeça não consegue identificar lá no cérebro da pessoa onde que está a alma dela. Essa quantidade imensa de explosões hormonais que temos a cada minuto, não é? Faz parte de um encontro, como se fosse um portal entre o mundo espiritual e o mundo natural que nós vivemos. A questão é, a alma, ela vai ficar eterna. A alma está gravada na nossa memória. A alma é onde está a nossa vontade. A alma da gente é onde a gente manifesta as coisas boas e as coisas ruins. Na alma da gente, a gente decide servir a Deus. Se você crê, com o teu coração está falando do quê? Da alma. Amém? Uma pessoa que está morta nos seus pecados e delitos, se ela crê no coração dela e confessar com a boca dela a respeito de Jesus, ela vai ser salva. O espírito que estava morto vai ser vivificado. Deu para entender? Então a alma, ela recebe informações, ela processa essas informações. E na alma da pessoa vai ter a vontade dela para que ela tome decisões. Essas decisões que a gente vai tomar vão definir se a gente vai viver segundo a vontade de Deus ou se a gente não vai viver segundo a vontade de Deus. Logo, portanto, esse é o maior campo de batalha do ser humano, a nossa alma.
onde estão gravadas as nossas memórias, não é? Não apenas daquilo que nós fizemos, mas as memórias da nossa família. Todos estão aqui? Esquisito, não é? Você percebe que pessoas de um certo grupo agem de forma parecida. Será que é coincidência, não é? Que grupos que vêm de várias origens, num país tão misturado como o nosso, você percebe coisas que identificam as pessoas? Será que isso são coisas apenas comuns? Ou será que existe também influências que não são apenas naturais? Que não são coisas transmitidas? Será que existe uma influência espiritual na vida das pessoas para que elas ajam como seus antepassados? Certamente existe. E essas influências são os demônios. E essas influências, não é? Elas atacam a gente o tempo inteiro. A gente não tem como evitar que essas influências, não é, nos cerquem. Nós não temos como evitar. A ponto de Jesus nos ensinar a orar: Pai, nos livra de cair na tentação e nos livra do mal. Jesus nunca nos disse para orar para que a gente fosse livre das tentações. É impossível. Hoje eu falando com os meus filhos acerca dessas coisas, desses jogos, e não só disso, não é? Às vezes a gente chega em casa e fala: ué, cadê o povo que mora aqui? Porque está todo mundo mexendo no negócio. E quando eles estão mexendo naquele negócio, eles não estão correndo, eles não estão fazendo bagunça, eles não estão conversando com a gente. E eles precisam conversar com a gente, eles precisam fazer bagunça, eles precisam correr, eles precisam quebrar alguma coisa em casa, porque isso é ser gente, não é verdade? Então eles estão envolvidos no mundo virtual, no mundo que fala da fantasia, no mundo em que são heróis, no mundo que tem grandes aventuras, mas as aventuras têm que ser travadas aqui nesse mundo natural. Nós temos que tomar atitudes nesse mundo natural, nós temos que trabalhar, amém? Nós temos que conversar, nós temos que superar as nossas dificuldades. A gente tem que depender de Deus o tempo inteiro nesse mundo natural. Não dá para fugir da realidade, não dá para fingir que não está acontecendo um problema, amém? Não dá para fingir que não há uma influência espiritual que nos quer afastar de Deus e que nos quer ficar presos e fazer coisas mais terríveis do que aconteceram nas gerações passadas. Quem nos livrará do corpo dessa morte? O apóstolo Paulo pergunta. Graças a Deus pelo Espírito Santo, amém? Graças a Deus ao Senhor nosso Deus, que vem morar dentro da gente quando a gente entrega a nossa vida para Jesus. O processo do nosso Deus, que criou o homem, espírito, alma e corpo, amém? O processo de restauração do nosso Deus, quando separou a alma do espírito, não é? Foi que no tempo certo o homem de novo tivesse relacionamento, amém? Espiritual, com o mundo espiritual, segundo a vontade de Deus. Você sabe, pessoas que não servem a Deus também têm contatos com o mundo espiritual. Pessoas que, por exemplo, vão em religiões africanas, pessoas que vão em espiritismo, são pessoas que conseguem fazer contato com o mundo espiritual. Eles incorporam seres espirituais. Eles veem, eles ouvem vozes, não é? Recebem informações. Então essas pessoas têm acesso ao mundo espiritual, fora da vontade de Deus. Tudo bem, amados? Por que o nosso Deus cortou a possibilidade do homem ter contato com o mundo espiritual? Para que o homem não tivesse contato com o mundo espiritual, longe de Deus, longe da salvação que só existe através de Jesus Cristo, amém, amados? Quando Jesus morreu por nós na cruz do Calvário, Jesus sopra o Espírito Santo sobre os seus discípulos, amém? Sabe o que Jesus está fazendo? Como que soprando aquela vida que o homem perdeu lá atrás. O homem pecou e a vida espiritual foi tirada do homem. Mas Jesus agora, depois de ressurreto, ele sopra sobre os seus discípulos, sopra sobre 10, como se estivesse soprando sobre todos nós. Sabe por quê? Para que a gente pudesse ter de novo uma vida espiritual, uma vida sendo guiada por Deus, uma vida em comunhão com o mundo espiritual onde o nosso Deus habita. Esse é o propósito de Deus. Amém, amados? Mas como que é isso agora? Dependência de Deus. Ah, mas eu escuto falar de pessoas que ouvem a Deus. Você também o tem ouvido, mas talvez você ainda não tenha percebido que Deus fala contigo. Em muitos sonhos, em muitas visões, em momentos em que a gente está adorando, o nosso Deus tem se comunicado com você. Mas você talvez ainda não percebeu isso. Talvez você precise aprender esse caminho, porque o nosso Deus quer falar com você,
Amém? Como um pai fala a um filho. Deus não quer falar com você através de terceiros. Deus não quer terceirizar o relacionamento dele contigo. Amém? Deus é teu pai, Ele quer falar com você. Ele quer que você discirna o coração dele, a vontade dele. Ele não quer que você faça ou não faça porque o pastor te disse. Ele quer que você haja segundo a vontade dele, revelada dentro de você através do Espírito. Amém, amados? Por isso, quando uma pessoa entrega a vida para Jesus de verdade, o que é entregar a vida para Jesus de verdade? Eu não quero a vida que eu levava sem Deus. Deus, o Senhor existe de verdade. Eu creio que o Senhor existe e está me ouvindo. Por favor, Deus, entra no meu coração e me ensina o caminho que eu devo andar. Eu não sei se o Senhor vai usar um pastor, eu não sei se o Senhor vai usar a minha leitura da Bíblia, eu não sei se o Senhor vai usar as músicas, eu não sei o que o Senhor vai fazer, mas eu quero te conhecer, eu quero ter um relacionamento pessoal contigo. Escreve o meu nome no livro da vida, Deus. Eu não quero continuar indo para a morte, eu quero ser salvo. Quando uma pessoa reconhece Deus, quando uma pessoa entende por causa dos seus pecados, ele estava separado de Deus, mas por causa do que Jesus Cristo fez, ele tem acesso, ele tem comunhão, o espírito que estava morto se torna vivo. Amém? O Espírito de Deus passa a morar dentro de nós. O Espírito de Deus passa a nos dar uma vida segundo a vontade de Deus. Antes mortos nossos pecados e delitos, agora vivos para a glória de Deus. E aí, depois disso, o que acontece? Acontece um processo que vai terminar no dia do Senhor. Um processo que fazia de Paulo dizer: eu esmurro o meu corpo para não pecar contra Deus. Paulo, homem que nem cada um de nós que está aqui, lutava contra ele mesmo. O maior inimigo do Paulo não eram os que perseguiam, que apedrejavam ele. O maior inimigo do Paulo era a carne dele. A carne dele que queria o pecado. A carne dele que queria estar longe de Deus. A carne dele que queria se orgulhar. A carne dele que queria fazer a vontade própria. Queria matar um de raiva uma hora. Que queria largar tudo noutra hora. Mas que por causa da vontade de Deus, se submetia à vontade de Deus. Não há uma pessoa que não passe por essa luta, que não vive esse processo diariamente, de uma mudança. Sabe por quê? Porque nós nascemos nesse mundo tenebroso. Pessoas como Paulo, era da tribo de Benjamim, era de uma descendência de pessoas que serviam a Deus, e daí ele estava indo para o inferno, cheio de problemas. Mas um dia Jesus entrou na vida dele, ele passou por um processo de transformação, processo esse que Deus quer fazer com todos nós. Esse processo tem que terminar no nosso corpo. Esse processo, em outras palavras, tem que terminar na nossa vida natural. Quando a gente entrega a vida para Deus, começa um processo de transformação interna que tem que redundar em mudanças visíveis, palpáveis. Mudanças que a gente, em primeiro lugar, vai ver e todo mundo que vai andar conosco vai ver. Porque o nosso Deus quer nos apresentar a Ele irrepreensíveis, espírito, alma e corpo. E como que se dá isso? Se dá, eu coloquei aqui, como se o cérebro fosse a mente. Se dá no nosso coração, se dá na nossa alma. É uma guerra que está sendo travada. O diabo dizendo: seu bobo, você vai fazer isso? Vou. Por que você vai fazer isso? Porque Deus mandou. Ah, mas Deus não te explicou por que não? Deus manda e eu obedeço. Amém, amados? Num processo em que você quer fazer alguma coisa e você não faz. Hoje eu falei com os meus filhos: o papai e a mamãe não estão todo o tempo com vocês. Não é possível que vocês vão fazer ou deixar de fazer alguma coisa porque a gente está olhando. Não, vocês, e essa figura eu usei para eles, vocês não podem impedir que os pássaros voem. Amém? Vocês também não podem impedir que um pássaro pouse na tua cabeça. Você pode impedir? O que você pode impedir é que ele faça um ninho na sua cabeça. Deu para entender, amados? Você não consegue impedir que o diabo te tente. Você não consegue impedir que um pensamento chegue na tua cabeça. Vocês estão aqui? O que você pode impedir é que esse pensamento faça um ninho. É que você venha pecar meditando nesse pensamento maligno. É uma guerra, é uma luta o tempo inteiro. Sabe do quê?
de Cristo que está sendo gerado em você, do velho homem. Quem vai ganhar essa batalha? Você? As maldições, não é? Que estavam sobre você por causa do teu pai, do teu avô, do teu bisavô. Quem vai ganhar essa batalha? O Cristo que está sendo gerado em você. Amém, amados? Deixa Cristo se manifestar para que Ele dê essa vitória, para que Ele tenha essa vitória, para que Ele seja glorificado nessa vitória, porque nessa vitória não vai ser glorificado a gente, porque não somos nós quem vivemos, mas é Cristo que vive em nós. Nós precisamos então entender que há uma luta para que aquela oração que eu fiz no dia que eu entreguei minha vida para Jesus, ela se consume, ela seja real, porque tem partes da gente que não quer se entregar a Cristo, partes da gente que quer continuar em pecados, que vão habilitar que as maldições nos peguem de novo, que situações do passado nos prendam outra vez, que a gente vai dizer não sou mais eu quem vivo, mas Cristo vive em mim. Amém? E a vida que eu tenho agora, eu tenho para agradá-lo, eu tenho para honrar o Senhor. Tudo bem, amados? É uma luta, é um campo de batalha, é um processo de transformação. A Bíblia tem muitas figuras para nos mostrar esse processo. A gente estudou muito no ano passado sobre as parábolas, não é? Então, o tabernáculo é uma grande parábola do ministério de Jesus, o templo. Mas eu quero falar sobre esse processo da restauração do ser humano, não é? Que o nosso Deus também tem algumas figuras para nos mostrar. A maior figura do processo de Deus com o ser humano é o processo de restauração de Israel, desde que ele voltou do cativeiro babilônico. É dessa maneira que Deus trata conosco hoje. Como é que foi isso? O povo de Israel, não é? Foi levado cativo para a Babilônia. O templo de Deus foi derrubado, queimado, as coisas foram sacadas, os muros foram derrubados e as portas queimadas, não ficou nada. E os jovens foram para a Babilônia. 70 anos depois eles são trazidos de volta. E quando eles são trazidos de volta, não é? Deus faz um milagre tão grande que o rei lá da Medo-Persa, ele dá uma ordem, e ele dá recursos, e ele dá liberação para que a casa de Deus possa ser restaurada. Amém, amados? O diabo vai ter que te soltar quando vier uma ordem de Deus. A casa de Deus vai ser liberada, vai ser reconstruída na vida dessa pessoa. Amém, amados? Amém? Queridos, quando o processo se dá, as pessoas estão voltando. Amém? E há uma promessa que vai se manifestar, que a glória dessa última casa vai ser maior que a primeira. Aquela primeira casa, não é? Aquela primeira casa que foi feita com ouro, com pedras preciosas, com a melhor madeira, com tudo, com os melhores artífices. Não é nada comparado com aquilo que Deus quer dar para nós. Todos estão aqui? Amados, lá no Éden, o nosso Deus vinha visitar o homem. Isso é glorioso, sim ou não? Mas nós estamos sendo aperfeiçoados para a gente morar com Deus. Aonde Deus estiver, nós vamos estar com Ele. Repete comigo, é uma glória muito maior. Repete comigo, é uma glória muito maior. A glória dessa segunda casa vai ser muito maior que a primeira. Amém? Quando eles começam a construir essa segunda casa, sabe o que eles têm? Eles juntam algumas pedras e eles levantam um altar. Há 70 e poucos anos, Deus não era adorado. Há 70 e poucos anos, ninguém invocava o nome de Deus, pois um homem chamado Zorobabel e um outro chamado Yeshua, eles levantam as pedras e fazem um altar. Quando eles fazem um altar e começam a adorar a Deus com sacrifícios, se escuta uma voz de choro e uma voz de grito, porque no mesmo dia eles lançaram de novo os fundamentos da segunda casa. Amém, amados? Se levanta o altar e se lança os fundamentos da segunda casa. Por que essa gritaria toda? Porque os jovenzinhos que nasceram no cativeiro, que nunca viram a glória daquela primeira casa, aqueles jovenzinhos gritavam de alegria, dizendo: agora nós vamos construir algo para Deus, agora nós vamos viver coisas que Deus tem para nós. Em compensação, os velhos, aqueles que viram a glória daquela primeira casa, choravam de desgosto, dizendo: isso é a casa de Deus? Essa porcaria que estão construindo com pedras, não é? Não temos nada de glorioso aqui. Tudo bem, amados? Para a reconstrução há uma guerra.
Há uma guerra de nós contra nós mesmos. Há uma guerra dizendo que você nunca vai ser feliz. Você nunca vai conseguir concluir essa obra. Você nunca vai viver as promessas que Deus tem para a tua vida. Há uma guerra. Há uma guerra, muitas vezes, dentro de nós. Há uma guerra, muitas vezes, na nossa própria família. Tentando minar o quê? O nosso coração. E impedir que a gente conclua aquilo que Deus começou na nossa vida. Há uma batalha. Amém? Quando você vê o processo descrito nos livros de Esdras e Neemias, você vê que tem uma hora que as pessoas dizem assim: nós queremos ajudar vocês. E aí o pessoal fala: não, nós não precisamos de ajuda. Outros falam: nós queremos matar vocês. E cada um se defende. No outro lado eles mandam uma ordem para parar a obra. São várias estratégias para que o processo de restauração não se conclua. A primeira coisa para Deus restaurar uma vida é acender o altar. O altar fala do nosso coração como espírito. O altar fala da nossa parte que tem contato com Deus. Quando a gente não tem Jesus, a gente está morto. Mas quando a gente entrega a vida para Jesus, o altar da nossa vida é aceso. Amém, amados? Tem muitas pessoas que frequentam igrejas e que fizeram uma oração para entregar a vida para Jesus. E que foram batizadas nas águas, repetindo uma oração que foi feita. Mas o coração dessas pessoas não foi aceso, não nasceram de novo. E se a pessoa não nasce de novo, ela não pode ver o reino de Deus. Se ela não nasce do arrependimento, se ela não nasce do Espírito, ela não pode entrar no reino de Deus. É claro, como que você vai entrar se você não vê? Então tem muitas pessoas, eu estou falando da igreja de uma forma geral, tem muitas pessoas que frequentam uma igreja a vida inteira, que conhecem todas as músicas, que conhecem todos os hábitos religiosos, mas que não nasceram de novo, não são salvas. O coração tem que arder, no altar tem que ter sacrifício queimando para Deus. Isso é a marca do novo nascimento. Você sabe que você é salvo, você sabe que a sua vida foi entregue para Jesus. O dia que você entregou a tua vida para Jesus de verdade e que o teu nome foi escrito no livro da vida, você lembra, você sabe que foi feita uma marca na tua vida. Se você não tem essa marca, você tem que duvidar, porque se você não duvida, você vai chegar aonde? Se você não duvidar que você tem uma aliança real com Deus, você pode amanhecer no inferno. Que decepção amanhecer no inferno, tendo oportunidade de ter uma experiência com Deus. Como é que eu posso ter uma experiência com Deus? Falando com Ele, invocando Ele, falando: Deus, o Senhor tem que me mostrar a tua face, eu preciso conhecer a tua voz, eu preciso que o Senhor fale comigo, eu não posso depender mais de ninguém. A salvação é individual. Nós dependemos de Deus, amém, amados? Quando o teu altar está queimando para Deus, você vai gritar como aqueles meninos, você vai ter vontade de que todo mundo saiba que Deus fez uma obra na tua vida. Tem muitas pessoas que continuam buscando a Deus, sabe por quê? Por causa das dores, por causa das lutas, dos problemas, das amarguras que a vida tem, por causa das situações difíceis que podem enfrentar. E você acha que Deus não tem interesse em te ajudar? É claro que tem, mas o processo não é esse que a gente gostaria. Deus, paga minhas contas, me cura dessa doença, me tira desse cativeiro, me ajuda com esse relacionamento, e aí eu vou te servir. Não é do nosso jeito, não é. Há pessoas que se aproximam de Deus, sabe por quê? Por causa de relacionamentos destruídos. Namorava, tal, a vida é uma desgraça, tal, a pessoa jejua e ora e vai em campanha para que aquela pessoa volte para ela. Não era nem amor aquilo, era um vício, era uma doença, era uma prisão por causa do pecado. E sabe o que acontece? De tanta vez a pessoa buscar Deus, sabe o que acontece? Ela acha. E quando Deus entra no coração dela, sabe o que acontece? Ele vai mostrar para ela o que é amor de verdade. Ela vai ser livre daquela desgraça. Ela talvez conheça alguém, ou talvez nunca conheça, mas ela vai ser feliz, não por causa de alguém que ela achava que podia trazer a felicidade para ela. Ela vai ser feliz por causa de Deus. Há um processo, é uma guerra para a restauração. Sabe por quê? Porque nós trazemos informações. Porque a gente, na nossa alma, tem peso de maldições. Porque a Bíblia diz que Deus visita a iniquidade dos pais nos filhos, até a 3ª e 4ª geração daqueles que fazem aquilo que para Deus é abominável.
Talvez o seu pai e sua mãe fossem ótimas pessoas. Talvez a pior coisa que seu pai e sua mãe fez na vida foi chamar alguém de bobinho. Mas você conheceu seus 4 avós? Eles eram tão dignos assim? Nunca foram idólatras, né? Nunca se curvaram diante de um ídolo ou nunca invocaram espírito nenhum. Seus 4 avós. E os seus bisavós? Você conheceu os 8? Amados, no Brasil, num país idólatra, misturado como o nosso, amados, quanta coisa a gente carrega. Quantas situações pelas quais a Bíblia diz que há maldições que vão afetar a nossa vida. E sabe o que é pior? Vão afetar os nossos filhos. Quantas inclinações para o mal que infelizmente nós transferimos para quem a gente mais amava. Ou seu cônjuge. Amados, tem uma solução para isso. A solução é Cristo. E quando a gente entrega a vida para Jesus, quando Cristo passa a morar dentro de nós através do Espírito Santo, um processo de transformação se inicia. Um processo de mudança de mente. Eu não quero fazer mais a minha vontade, porque eu estou aprendendo pela palavra que é a vontade de Deus que é importante para a minha vida. Eu entendo que Jesus se fez maldito para que eu fosse bendito. E eu reivindico essa autoridade, eu reivindico esse poder. Sabe o que eu percebo? Que eu faço coisas que meu pai fazia e que não eram de Deus. Sabe o que eu faço? Eu falo, Pai, em nome de Jesus, eu quero rejeitar essa herança que eu recebi da carne e eu quero a herança de Cristo. Pois se eu vejo que eu agi assim, a partir de agora, por causa de Cristo, eu vou agir segundo o Senhor, em nome de Jesus. E sabe o que eu vou fazer? Eu vou me policiar. É uma guerra. Você precisa criar um hábito de viver segundo Cristo. Amém? Ninguém gosta de orar. Estou falando da coisa mais básica. Ninguém gosta de orar, porque o orar é um exercício que não envolve só você se ajoelhar e você ficar com os olhos um pouco parados. É um exercício que te envolve inteiro, as tuas emoções, o teu corpo e o teu espírito. E é uma luta para que a gente não ore. Então, se você quer ser um homem ou uma mulher de oração, você precisa falar com Deus e dizer, Deus, me ajuda a orar. Você precisa se esforçar para criar um hábito. Amém, amados? Todo dia, naquela determinada hora, você ora. Israel orava 3 vezes por dia. Daniel fazia isso. Por que Daniel orava 3 vezes por dia? Porque era o horário, 3 vezes por dia, que tinha holocaustos para Deus. Quem que mandou ele fazer isso? Eu não sei. Mas ele teve essa ideia. Os judeus fazem isso ainda hoje. 3 vezes por dia os judeus oram. Por quê? Porque era um hábito que foi criado por Daniel. Talvez você vá criar um hábito de oração na tua família, que daqui a 1000 anos os teus descendentes vão continuar com aquele hábito. É uma guerra para que Cristo seja gerado em nós. A gente não pode concordar com o diabo. A gente não pode achar que é assim mesmo. Ah, isso é o meu gênio. Gênio é o do diabo e ele vai com esse gênio para o inferno. Não, isso é do meu signo. Não, você não tem signo, você tem Cristo. Você tem uma nova natureza. Você nasceu de novo. Amém? Você tem que ver Cristo e dizer, é isso que eu quero ser. É isso que eu quero viver para a minha vida. Ah, mas me dá mais detalhes. Você tem eles todos no seu celular. Você tem eles todos no teu tablet ou em papel. O que a gente precisa é criar um hábito de buscar Deus e descobrir os direitos que a gente tem. E descobrir quais são as inclinações de Deus para a nossa alma. As inclinações que Deus tem para que a gente viva segundo a vontade dEle. Nós precisamos entender que nesse processo em que a nossa vontade se submete à vontade de Deus, que a nossa vontade começa a parecer com a vontade de Deus, amém? Que as nossas memórias, não é, do que a gente era sem Deus, começam a desaparecer. Eu nem consigo mais me lembrar do que eu fazia, do que eu era. Sabe por quê? Porque Jesus Cristo mudou meu viver. Quando essas coisas começam a ser mudadas e uma nova natureza começa a se manifestar na tua vida, sabe o que vai acontecer? Todas as áreas da sua vida vão começar a mudar. Aquilo que você achava que era tão importante, hoje talvez você não dê nem valor. Que bobagem, eu fui para Deus por causa daquilo e descobri Jesus, aquilo tem menor valor para mim hoje. Não é demais? Espírito, alma e corpo é uma transformação, é um processo, e nós estamos nesse processo. Amém? A sua vontade
tem que ser submissa à vontade de Deus. Tá bom, então me dá o livro de regras aí, por favor. Me passa tudo que eu não posso fazer. Você não vai conseguir. Já tentaram. A lei é isso. Deram um livro de regras e falaram, vai lá. Você quer conhecer o bem e o mal, né? Tá bom, vai lá com o mal para você ver se você consegue. Se você conseguir, você volta aqui. Não voltou um. Aí veio Jesus Cristo, gerado pelo Espírito Santo. Amém? Não foi gerado no pecado. Não recebeu a semente do pecado. Recebeu a semente de Deus. Amém? E aí vem Jesus Cristo e não peca. Nem um dos dias da sua vida. É tentado em tudo. Tudo que você é tentado, Jesus foi tentado. Tudo. E Ele venceu para mostrar para a gente que é possível vencer nele. Dependendo dEle. Confiando nele. Jesus era tentado em tudo. Então se Ele visse a imagem que você vê, Ele não ia gastar mais do que 1 segundo vendo aquilo. Todos estão aqui, amados. E se você ouvisse, e se Jesus ouvisse aquilo que você ouviu, Ele não ia dar mais 1 segundo para aquela conversa. 1 segundo. Amém? A gente não consegue evitar que os pássaros pousem na nossa cabeça. Sai! Mas a gente pode evitar que eles façam um ninho na nossa cabeça. A gente pode evitar que eles construam fortalezas dentro de nós. A gente pode evitar que aquilo que não é Cristo em nós permaneça. A gente pode evitar que a gente passe o resto da nossa vida, não é? Com um quartinho de fundos, cheio de demônios e de problemas. A gente pode evitar isso. Sabe fazer no quê? Abrindo o quarto. Trazendo luz para dentro do quarto. Acreditando que não interessa que as pessoas saibam que você fez, que você errou, que você pecou. Mas você faz questão que todo mundo saiba que você foi perdoado. A maior arma do diabo contra nós é o medo que a gente tem, que as pessoas saibam o que a gente fez. É o medo de ser exposto. Isso é um medo demoníaco. Quando a gente é exposto, a gente traz Cristo à luz. A gente chega, pai, preciso falar com o senhor. O que foi, filho? Estou devendo, pai. Como assim você está devendo, filho? Não te falta nada em casa. Pai, eu estou devendo. Para quem que você está devendo? Para o Satanás, pai. Não acredito que você foi dever logo para o Satanás, filho. Não acredito nisso. Vamos lá, vou com você. Aí você pega na mão do pai e vai lá na casa do Satanás e fala, ô seu Satanás dos infernos, meu pai está aqui comigo e eu vim te pagar. Quando você expõe as tuas trevas à luz de Deus, as trevas têm que fugir. E o nosso Deus vai falar assim, paga você, filho. Pega o sangue de Jesus e paga tudo que você deve. Todo escrito de dívida que era com você. Tem mais alguma coisa aí, Satanás? Não, né? Então tá bom. Tudo bem, amados? Nós temos Cristo. Nós temos um novo nascimento. Nós temos uma nova criação. Nós somos filhos de Deus. Amém? Nós precisamos acreditar que a Bíblia é verdade. Nós precisamos acreditar que oração Deus responde. Nós precisamos acreditar que as nossas piores mazelas, os nossos piores erros precisam ser expostos para Deus, para que a gente seja livre, para que a gente seja curado. É possível ser de Deus de verdade, e é possível ver uma transformação tão grande na nossa vida, que todos vão saber que Cristo é real, que Deus existe mesmo, que Ele transformou a nossa vida. Amém, amados? Eu quero te convidar nesse tempo em que a gente vai estar falando desses assuntos, vamos nas próximas ministrações aqui, falando de inclinações do homem, falar de situações em que as pessoas têm padecido, que você pegue a tua Bíblia, que você pegue, sabe, a tua comunhão com Deus, e você traga a luz para a tua vida, você se exponha dizendo, Deus, eu quero mudar nessa área, eu quero ter um comportamento diferente daquilo que eu estava vendo. As pessoas me falaram, eu não tinha percebido, mas é verdade, Deus, eu não estou agindo segundo o teu padrão, é notório, é notável. Tudo bem, amados? Encerro com isso. Estou vivendo grandes problemas. Dani, pode encerrar, querido, Deus te abençoe. Eu estou vivendo um momento muito